Boa tarde a todos, né? Eu da professora Fabiana, vice-diretora da Escola de Química. Queria agradecer aí a doutora Gabriele, que vai passar a tarde com a gente, falando um pouquinho sobre as xilanáceas microbianas, né, Gabriele? Muito obrigada em nome da escola, né, por você estar aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para o Lauro, que é o coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, para ele fazer a sua apresentação. Gente, boa tarde, obrigado, Fabiana. Vamos ter mais uma palestra aqui para os alunos da Escola de Química, então queria primeiramente agradecer a Gabriele e também queria registrar aqui um agradecimento ao professor Ailton, que foi ele que indicou a Gabriele a apresentação dela nesse tema tão importante. Tá? A Gabriele é engenheira de alimentos, com mestrado e doutorado em Engenharia e Ciências de Alimentos, tudo na FURB, que é a Universidade Federal do Rio Grande, tem bastante experiência nessa área de uso de enzimas na indústria de alimentos, mais especificamente de xilanáses, que ela escolheu para falar para a gente hoje. Então, eu queria mais uma vez agradecer e passar a palavra para ela. Então, muito obrigada, eu queria agradecer demais o convite, é muito gratificante para mim compartilhar esse tema que eu gosto bastante, que foi o tema do meu doutorado, né, da realização do meu doutorado, e eu queria dizer que eu estou muito contente porque é a minha primeira palestra, não só por ser minha primeira palestra da forma remota, né, porque a minha defesa também foi dessa forma, mas é a minha primeira palestra, então eu fico muito contente de ser com todos vocês e espero que todo mundo aprenda um pouco aqui comigo hoje. Então, o tema de hoje é sobre xilanases microbianas, produção sustentável, purificação e aplicação na indústria de alimentos. Como o professor Lauro já me apresentou, mas muitos de vocês ainda não me conhecem e o pessoal está entrando na sala ainda, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou engenheira de alimentos, formada pela FURG, aqui no Rio Grande do Sul, e realizei mestrado e doutorado na mesma universidade, e apesar da formação ser em engenharia de alimentos, há muitos anos eu já trabalho dentro da área de bioprocessos aplicados a alimentos, né? Então, com produção, purificação e aplicação de enzimas. Durante o meu doutorado, eu também realizei uma mobilidade acadêmica no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, onde eu também consegui aprender bastante dentro da área de bioprocessos, e nessa caminhada também fiz uma especialização em ciência de alimentos pela Universidade Federal de Pelotas. Bom, o que a gente vai conversar um pouco hoje, então, durante esse momento aqui juntos, né? No início, a gente vai fazer uma breve definição sobre enzimas e o mercado atual de enzimas, definição de xilanases, que são as enzimas nas quais a gente vai conversar, aspectos de produção de xilanases microbianas e quais micro-organismos são produtores de xilanase, processo geral de upstream e downstream aplicados às xilanases microbianas, e se vocês ainda não entendem essas palavrinhas, ao longo da palestra a gente vai entender melhor, aplicação de xilanases na indústria de alimentos e estudos de caso que serão vistos ao longo da palestra. Bom, então, como enzimas é o nosso tema central da palestra, eu quis trazer uma definição breve para vocês, porque imagino que tem alunos que estejam nos primeiros períodos da graduação, enquanto outros já estão se formando, enfim. Mas as enzimas, né, para que todo mundo saia daqui com um conceito bem claro, né, do entendimento da palestra, elas são, em sua maioria, proteínas. E a gente fala que são, na sua maioria, porque algumas moléculas de RNA conseguem atuar como enzimas, já se sabe disso. E elas são proteínas especializadas. Por quê? Porque elas são capazes de catalisar reações químicas. Essa catálise nada mais é do que acelerar essas reações que normalmente ocorreriam num tempo mais lento, né, na ausência de enzimas, e elas conseguem fazer isso com eficiência comparada a outros catalisadores sintéticos e seletividade, porque essas enzimas elas conseguem ser bem seletivas para aquelas reações que elas catalisam. Só que para elas desempenharem esse papel, elas necessitam que a sua estrutura ela seja íntegra, né? Como as enzimas elas são proteínas, né? Essa proteína ela vai estar ali construída em 4 subunidades,
E se alguma condição levar essa proteína a perder essas subunidades, essa atividade catalítica pode ficar comprometida. Se essa agressão chega até a estrutura primária, onde é composta pelos aminoácidos, essa atividade enzimática, né, essa atividade catalítica, ela pode ser totalmente destruída. Então, é muito importante que, para que a enzima consiga desempenhar essa atividade catalítica, a sua integridade estrutural. Essas enzimas, elas são específicas, né, então, porque elas são bem específicas para os seus substratos nas quais elas atuam, e elas conseguem também realizar essa atividade catalítica em condições brandas de temperatura, pressão e pH em relação a outros compostos que também catalisam reações. Quando eu estava montando essa apresentação, eu achei esse dado bem interessante no site da Amano, que é um fornecedor de enzimas industriais, e lá contava que já foram descobertas mais de 4.000 enzimas, e não só descobertas, mas também estudadas suas propriedades e possível aplicação industrial dessa enzima. Então, é bastante coisa. Existem enzimas para diversas aplicações a nível industrial. Nesse gráfico à esquerda aqui, que é um gráfico que mostra o mercado global de enzimas, estima-se que essa produção de enzimas, né, esse mercado, ele chegue a 16,9 bilhões de dólares, né, com uma taxa anual de crescimento composta de 6,6% até 2024. No gráfico à direita, vocês conseguem ver como que se dá esse mercado das enzimas por segmentos. Então, a indústria de alimentos e bebidas é a que mais faz o uso dessas enzimas atualmente e que se projeta que essa utilização continue crescente até 2024. Outras áreas que se destacam pelo uso de enzimas é o segmento de detergentes, de alimentos nutracêuticos e também de ração animal. Muitas das enzimas são utilizadas para aumentar a digestibilidade de rações animais. Nessa figura aqui acima, que foi retirada do site da Novozymes, que também é outra empresa que fornece enzimas industriais, esses dados são de 2018. Então, eles alegam, né, que a produção de enzimas no ano de 2018, né, as vendas, na verdade, foi de 14,4 bilhões de coroas dinamarquesas. E que dentre os continentes, os que mais fizeram a compra desses extratos para aplicação industrial foi a Europa e os países do Oriente Médio, junto com a América do Norte. Nós, aqui da América Latina, ainda somos um percentual bem pequeno em relação aos demais consumidores, né, aos demais continentes. E que dentre as áreas nas quais essas enzimas foram adquiridas e aplicadas, praticamente empatado ali estão a produção de produtos para casa, né, que seria a parte de detergente, produtos de limpeza, junto com a indústria de alimentos e bebidas. Quem são esses produtores, né, onde que a gente pode encontrar esses extratos comerciais para aplicação industrial, né? Existem várias empresas aqui, eu trouxe só algumas, as maiores, né? Então, por exemplo, a DuPont e a Amano são empresas americanas, a Novozymes é uma empresa dinamarquesa, a Benzymes é alemã, tem também uma empresa indiana, que é a Enzymes. Então, existem essas indústrias espalhadas por todo o mundo, né? E esses são alguns dos que a gente consegue encontrar com mais frequência, assim, que investem nessa produção. Nesse outro gráfico aqui, a gente pode ver, né, o mercado de enzimas por classificação enzimática. Então, as enzimas, elas são classificadas, né? Elas são inseridas dentro de classes, dependendo das funções que elas têm, né, em como que elas atuam. Então, por exemplo, as proteases vão atuar sobre as proteínas, as carboidrases sobre os carboidratos, as lipases sobre os lipídios e assim por diante. E esse gráfico nos mostra que as carboidrases é o segmento dominante, foi o segmento dominante de produção em 2017 e que tende a ser até 2024. Então, por que esse gráfico é importante? Porque as tilanases, nas quais a gente vai conversar hoje, elas estão inseridas dentro dos grupos do grupo das carboidrases.
O que são essas carboidrases? As carboidrases são enzimas que hidrolisam carboidratos de tamanho maior até a obtenção de carboidratos menores, né, que são os oligosacarídeos. E aqui nessa explicação eu usei essa palavra hidrolisar. Por quê? Porque as tilanases, elas também estão inseridas dentro da classe das hidrolases. Isto é, elas, na presença de água, elas criam ligações covalentes para gerar produtos menores. Só que não é qualquer carboidrato que as tilanases vão atuar. Lembra que eu comentei lá no início que as enzimas são específicas para os seus substratos. As tilanases, elas atuam sobre uma molécula, né, sobre a quebra de uma molécula que a gente chama de xilana, que é um polissacarídeo formado por várias unidades de xilose na cadeia linear, como vocês podem ver na figura. E essa xilana, ela é o principal carboidrato da fração hemicelulósica da parede vegetal. O que significa tudo isso? A parede celular vegetal, ela é composta majoritariamente por celulose, hemicelulose e lignina. E essa fração hemicelulósica, ela é composta basicamente por xilana. Como que as tilanases atuam sobre a xilana? Elas vão atuar sobre as ligações beta-1,4 glicosídicas, que são circuladas ali na figurinha, e ao atuar na quebra dessas ligações, elas vão gerar oligômeros, que são os xilooligosacarídeos, que vem derivado do nome xilana. Vocês podem ver nessa estrutura que a xilana, ela é um polissacarídeo que contém ramificações, mas a tilanase, e vocês também vão encontrar esse nome genérico tilanase por endotilanase e endobeta-1,4 tilanase, elas não conseguem atuar na remoção desses outros açúcares que estão presentes na cadeia principal da xilana. Então, se elas vão realizar a quebra da xilana e, eventualmente, estão presentes outras enzimas capazes de remover esses grupamentos, a gente vai ter como produto oligosacarídeos mais lineares. Caso contrário, a tilanase vai continuar atuando ali na cadeia principal e o resultado disso vão ser oligômeros ramificados. A gente pode dizer que a tilanase, ela tem uma natureza generalizada, porque ela pode ser encontrada em diversos organismos, como algas, protozoários, insetos, crustáceos, enfim, diversos organismos. Mas a produção industrial de tilanase, ela se dá basicamente por bactérias, fungos filamentosos e leveduras. Sendo que os fungos filamentosos são um dos mais utilizados para a produção de tilanase comercial. Aqui eu trouxe alguns aspectos importantes do porquê considerar a produção de tilanases por micro-organismos, né? Um deles é a capacidade desses organismos em produzirem altas quantidades da enzima em relação às fontes animais e vegetais. Isso porque, se a gente pensar um vegetal, às vezes a gente também depende tanto da sazonalidade quanto da cultivar, e isso pode variar muito entre as espécies vegetais. No caso do micro-organismo, quando a gente tem um processo bem definido de produção, devido à capacidade de multiplicação dele, a gente vai conseguir ter uma quantidade de enzima muito mais elevada. A gente pode dizer também que as enzimas são mais ativas e estáveis em relação às fontes animais e vegetais. Isso porque existem muitos micro-organismos que eles são isolados de regiões extremas, e com isso as propriedades das enzimas que eles secretam acabam sendo ou de uma alta resistência térmica, ou de resistir a ambientes extremamente ácidos ou alcalinos, ou até em condições de frio extremo. Então, existem esses micro-organismos extremófilos que vão produzir enzimas com características também especiais e que pode ser útil para aplicação industrial. Outro ponto a se considerar é a diversidade bioquímica, porque existem inúmeros micro-organismos, leveduras, fungos filamentosos, bactérias, que são capazes de produzir tilanases e que ainda nem foram descobertos, né? Então, a gente conta isso também como uma vantagem para a produção microbiana de tilanases. Capacidade de serem cultivados sob processos controlados. Então, o processo de produção enzimática, como vocês vão ver depois, a gente vai ter uma temperatura controlada, uma agitação controlada, uma concentração de nutrientes estabelecida, e isso vai fazer com que o nosso processo ele seja consistente. Uma vez que a gente estabelece as condições ideais para a produção enzimática, a gente consegue reproduzir isso facilmente. E
com isso, a produção ela se torna mais fácil, econômica, porque os micro-organismos eles conseguem se reproduzir, né? Conseguem se reproduzir e secretar essas enzimas num tempo mais curto, num espaço de tempo, um espaço físico menor. E tem a questão nutricional, que muitos dos nutrientes sintéticos utilizados para o crescimento desses micro-organismos podem ser substituídos por fontes renováveis, que também nós vamos abordar um pouco depois na palestra. E, por fim, os micro-organismos, eles são passíveis de a manipulação genética. Então, isso também é uma vantagem, porque, através da engenharia genética, a gente pode manipular o gene produtor de estilanase e, com isso, ter enzimas que atuam em condições especiais ou que tenham características que sejam úteis para uma futura aplicação. Outros aspectos, essas enzimas, as estilanases microbianas, podem ser intra ou extracelular. Vocês vão encontrar que é um pouco mais raro de acontecer. Na maioria delas, elas são extracelulares. Os cultivos, eles podem ser realizados tanto em estado sólido como submerso, né? Estado sólido seria com ausência ou quantidade bem baixa de água, enquanto que os submersos nutrientes vão estar ali solubilizados em uma quantidade grande de água livre. E esses micro-organismos, eles podem ser selvagens ou micro-organismos recombinantes, ou seja, que tenha sido utilizada alguma manipulação genética para a produção de estilanase. Além disso, um outro ponto que a gente tem que se atentar é que, dependendo da aplicação da posterior aplicação da estilanase, é necessário verificar se esse micro-organismo ele tem uma certificação GRAS, né, que ele seja seguro para uso, que não vai secretar junto com a enzima outros compostos que sejam tóxicos e, enfim. Aqui a gente tem alguns dos principais gêneros produtores de estilanase, dentre bactérias, fungos filamentosos e leveduras. Dentre as bactérias, os gêneros bacilos e streptomyces são os que mais produzem. Dos fungos filamentosos, a nível comercial, vocês vão encontrar bastante espécies de aspergillus e trichoderma, e Thermomyces acaba sendo um que produz estilanases bem estáveis termicamente. E dentre as leveduras, as mais comuns é o Cryptococcus e o Aerobasidium, que vocês encontram na literatura, e a píquia, ela é bem utilizada na parte de expressão gênica, que depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. O processo de produção enzimática, de produção de estilanase microbianas, ele segue praticamente o processo de produção de enzimas microbianas no geral. Então, existem toda uma série de etapas que ocorrem antes do cultivo, que a gente chama de upstream, ou após o cultivo, que a gente chama de downstream. Essas etapas antes do cultivo, todas elas a gente pode estudar de alguma forma. Então, essas etapas incluem a seleção do micro-organismo produtor de estilanase, pré-tratamento da biomassa, e aqui é importante porque a biomassa lignocelulósica, que eu comentei lá no início, né, que é essa biomassa oriunda dos vegetais, ela pode ser utilizada como fonte nutricional, como fonte de estilana, para o micro-organismo utilizar no seu crescimento e, consequentemente, produzir estilanase. Só que, em algumas situações, é necessário que a gente faça um pré-tratamento dessa biomassa antes de utilizar ela no meio de cultivo, e a gente vai ver isso mais adiante também. Dentro das etapas de upstream, ainda se tem o preparo e esterilização do meio, expansão da cultura. E aqui eu inseri o cultivo microbiano, porque as etapas de definição das melhores condições do cultivo microbiano a gente pode estudar também, né? Nessa parte aqui, antes de definir o processo final a ser utilizado. E nas etapas pós-cultivo, a gente vai ter a separação da biomassa microbiana, né? Então, no final do cultivo, a gente vai ter ali, como resultado, uma mistura entre biomassa e a enzima secretada, ou, no caso, a enzima dentro da biomassa, né? E aí a gente vai ter que realizar alguns processos, como a extração, no caso de cultivos realizados em estado sólido, é necessário fazer uma extração dessa enzima produzida, né? E se essa enzima ela for intracelular, a gente vai ter que utilizar essa biomassa para realizar uma ruptura da célula para a liberação da enzima. Depois de obter, então, o extrato enzimático, esse extrato ele vai para as etapas de concentração, purificação e polimento até chegar num produto final comercial,
que pode ser em forma de pó ou líquido. Então, aqui a gente tem um fluxograma geral para vocês entenderem os diversos caminhos que essa produção ela pode seguir. Então, no primeiro momento, se faz a preparação do meio, já com a biomassa pré-tratada ou não, a esterilização desse meio, o preparo do inóculo a partir de uma cultura estoque do micro-organismo produtor de Chilanaze, aí realiza-se a inoculação, que é a inserção desse inóculo no meio de cultivo, e, enfim, o cultivo microbiano. Ao término do cultivo, se faz a separação entre biomassa e a parte líquida, onde vai estar a enzima, caso essa produção da enzima seja extracelular. E aí, tendo essa separação pode ser um processo de centrifugação, por exemplo, e aí esse extrato extracelular ele é levado para as etapas de concentração, purificação e finalização. No caso de uma produção intracelular, né, a fração sólida separada, que seria a biomassa, é levada para o processo de ruptura celular, onde é feita depois uma separação das células rompidas e do extrato enzimático, e da mesma forma o extrato enzimático segue para as etapas de concentração, purificação e finalização. No caso do cultivo em estado sólido ou cultivo submerso, quando esse cultivo é em estado submerso, ao término dele se faz a separação entre biomassa e o extrato líquido, e depois esse extrato segue para as demais etapas. Mas, quando o cultivo é realizado em estado sólido, ao término do cultivo é necessário fazer uma extração da enzima para depois fazer as etapas de separação, concentração, purificação e finalização. Esse quadro aqui, ele mostra tudo o que é possível a gente estudar nas etapas de upstream, voltados para a produção de Chilanaze. Então, a gente pode fazer a seleção desse micro-organismo a partir de um banco que forneça diversas espécies já conhecidas produtoras de Chilanaze, mas a gente quer fazer um estudo comparando as espécies quanto à produção da enzima, então é possível de fazer. A gente pode fazer também as etapas de isolamento e seleção de micro-organismos, que é coletar amostras do ambiente, fazer o isolamento para ver se naquelas amostras existem micro-organismos produtores de Chilanaze, avaliar essa produção a partir deles e depois partir para a identificação desses micro-organismos, como também toda a parte de melhoramento genético dessa cepa, né, a fim de obter Chilanaze com propriedades únicas. Tem também a etapa de pré-tratamento dessa biomassa, e aqui depende muito da biomassa com que você está trabalhando, né, que vai ser utilizada como fonte nutricional para o micro-organismo. Existe uma série de pré-tratamentos que são aplicados, então todos os parâmetros que são utilizados ali em cada pré-tratamento, eles podem ser estudados, é um mundo à parte isso. E na questão de otimização do processo de produção enzimática, é porque existem inúmeros fatores que podem influenciar essa produção, e conforme a gente vai ajustando esses fatores, a gente pode ter uma produção cada vez maior. Por isso que é importante estudar todas as variáveis que podem influenciar o processo de produção enzimática. Também aqui a gente pode incluir a parte de escalonamento, né? Ou seja, normalmente a gente tem um processo bem estabelecido de produção em escala laboratorial, mas a gente quer aumentar essa escala aos pouquinhos até chegar numa escala industrial. Então, é possível de realizar nessa etapa também. Então, na parte de seleção do micro-organismo produtor de Chilanaze, o que normalmente se faz, né? Quando a gente quer isolar um micro-organismo que a gente não sabe, por enquanto, quem é esse micro-organismo, mas quer verificar se ele tem essa capacidade de produção da enzima. Então, normalmente se faz uma coleta de amostras, essas amostras podem ser amostras ambientais, realiza-se o isolamento desse micro-organismo por plaqueamento e em agar, né? Então, essas placas, elas vão ter ali o aporte nutricional voltado para aquele micro-organismo consumir, e caso ele produza a enzima, né, alguma modificação nessa placa a gente vai observar. Depois desse isolamento, a gente consegue fazer a avaliação da produção enzimática, que é colocar esse micro-organismo em um meio líquido ou um meio sólido para verificar se ele tem essa capacidade de produção da enzima. E aí, a partir daqueles micro-organismos que se destacaram quanto à produção enzimática, a gente pode fazer a identificação dessa cepa, que é a extração do DNA, e comparar com um banco de informação já conhecido para a gente saber que micro-organismo era aquele. Então, aqui eu trouxe um trabalho como exemplo, né? Então, nesse trabalho, os autores, eles
tinham como objetivo, né, isolar novos potenciais produtores de estilanase a partir de amostras ambientais. Então, eles tinham como estudo amostras de plantação de banana, do solo de plantação de tapioca e de coco. Tinham 3 espécies ali de madeira em decomposição, além de banana e abacaxi em decomposição. Essas eram as amostras avaliadas. A partir dessas amostras, eles fizeram o isolamento dos micro-organismos, verificaram, através de plaqueamento, qual deles exibiam ali uma formação de uma zona clara que seria indicativo da produção de estilanase, né, porque esse agar ele tinha como substrato a estilana. E, a partir disso, eles selecionaram aquelas cepas potencialmente produtoras e foram para o cultivo em estado sólido. E, dentre essas cepas, uma delas se destacou, que foi uma isolada a partir da madeira em decomposição. E aí, a partir desse resultado, eles pegaram essa cepa e foram comparar para ver que micro-organismo era esse. E aí, eles obtiveram como resultado que 100% de similaridade era com uma espécie de aspergillus. Esse outro trabalho aqui, ele foi realizado lá no laboratório onde eu fiz o meu doutorado, e também teve como objetivo, né, selecionar cepas potencialmente produtoras de estilanases com uma característica especial, que seriam estilanases livres de celulases. Por que isso? Em algumas aplicações da estilanase, como, por exemplo, na indústria de papel e celulose, é desejável que a gente tenha um extrato enzimático que seja livre de celulases, porque no momento da aplicação da estilanase no branqueamento da polpa de papel, se essas celulases estão presentes, isso vai fazer com que degrade a celulose do papel. Então, não é desejável que elas estejam presentes. Então, por esse motivo que o isolamento partiu disso. Então, dessas amostras ambientais, que eram amostras de vegetais, de grãos, de resíduos agroindustriais e de frutas, se fez o isolamento, né, e foram identificados diversos micro-organismos potencialmente produtores, mas 7 ou 8 deles ali se destacaram quanto a essa produção. Isso num primeiro momento ali no plaqueamento, que até foi realizado por 2 métodos, mas a gente não precisa entrar em detalhes. E aí, depois disso, essas cepas foram levadas para o crescimento em cultivo em estado líquido, onde a produção de estilanase ela foi comparada. Uma delas se destacou quanto à produção, e depois ela foi levada para identificação, e viu-se que ela foi identificada como sendo um Cryptococcus laurentii. Esse outro estudo aqui, ele fez parte do meu doutorado, e ele é um pouco diferente no sentido de que a gente não realizou um isolamento de um micro-organismo e identificação posterior. Nós partimos da mesma espécie de levedura, obtida através de um banco, né, que realiza, né, a cultura desses micro-organismos. Nós pegamos 3 cepas do mesmo micro-organismo e comparamos a produção de estilanase entre elas. E aí, como resultado, a gente viu ali, como está marcado na tabela, que uma dessas cepas, ela teve uma produção de estilanase muito superior em relação às outras 2. Outras características também fizeram com que a gente escolhesse essa cepa para continuar o trabalho, mas também não vou entrar em detalhes aqui. Como eu falei antes, né, a produção de estilanase, ela tem essa parte que a gente pode trabalhar com a manipulação genética. A primeira delas seria a clonagem e a expressão gênica, que nada mais é o seguinte: às vezes a gente tem um micro-organismo que ele produz estilanase, só que a reprodução dele talvez seja um pouco difícil, ou ele não consegue reproduzir, leva muito tempo, ou não consegue reproduzir em alta quantidade, não consegue produzir uma quantidade grande de biomassa. Então, normalmente a gente pode pegar esse gene desse micro-organismo produtor, clonar e expressar em um outro micro-organismo que a gente já tem um processo de crescimento e das condições de cultivo mais estabelecida, e que ele seja um micro-organismo que consegue se multiplicar mais rápido, né, tem uma densidade celular maior. Então, isso às vezes colabora com a questão da produtividade, né, de ter uma produção de enzima numa escala maior. Então, a gente pode trabalhar com essa parte de clonagem e expressão gênica. Uma outra vertente, né, é trabalhar com a parte de engenharia genética, que é modificar esse DNA proteico, a fim de que essa enzima tenha características, sei lá, maior resistência térmica, resistência a inibidores,
especificidade por alguns substratos, a gente consegue mexer nisso também. A gente vai ver um exemplo de cada um dos casos. Então, nesse primeiro caso aqui, os autores trabalharam com uma cepa recombinante de Pica pastores. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram a Pica pastores como sendo o micro-organismo no qual o gene ia ser expresso, porque, além de todo o processo de produção de cultivo dessa cepa, desse micro-organismo ser bem conhecido e bem estabelecido, ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma levedura metilotrófica. Ela consegue, na ausência de açúcares, utilizar o metanol para o seu crescimento. Então, eles alegaram, né, que isso seria uma vantagem para o processo de produção da enzima, e partiram, então, para a parte de clonagem. Então, eles pegaram um gene produtor de xilanase oriundo de uma bactéria, fizeram a clonagem desse gene, analisaram os clones, que vocês conseguem ver nessa figura aqui das placas, né, que eles fizeram a análise desses clones e a seleção. Aquele halo ali na volta do clone selecionado, na placa B, indicando que ele tem esse potencial, potencialmente produtor de xilanase. E aí, com isso, fizeram a expressão desse gene produtor na levedura. E aí comparou, depois de fazer essa expressão gênica, essa levedura foi colocada, né, para crescimento em 2 processos de produção diferentes. Um deles era um cultivo no qual era alimentado no início com glicose e depois com metanol, e no outro era feito também a mesma batelada alimentada, só que por 2 vezes com metanol. E aí os resultados estão aqui na figura 2. E aí eles perceberam que, quando sempre utilizado metanol no meio de cultivo, eles conseguiam ter uma atividade enzimática bem superior. E a cepa se mostrou altamente produtora de xilanase, essa cepa recombinante. Nesse outro exemplo aqui é um caso de manipulação genética. O objetivo desse trabalho, né, os autores eles queriam produzir uma xilanase que fosse resistente a inibidores proteicos. O que eles alegam? Eles alegavam que existem muitos inibidores proteicos provindos de cereais, então em farinhas a gente poderia encontrar esses inibidores proteicos, e quando a xilanase ela é colocada em uma solução farinácea, ela não consegue atuar sobre a xilana presente na farinha, porque esses inibidores proteicos acabam fazendo com que essa atividade seja inibida. Então, eles queriam fazer com que se produzisse uma enzima resistente a esses inibidores, para que eles conseguissem aplicar essa enzima em soluções farináceas, pensando isso na posterior aplicação da enzima na área de panificação. O que eles fizeram, então? Eles sabiam, né, que tinha uma sequência de 5 genes ali que identificavam para maior resistência à inibição desses inibidores proteicos, e eles fizeram essa troca genética no gene que codificava para produção de xilanase. Depois dessa manipulação genética, eles fizeram um teste. Essa manipulação genética eles fizeram para 2 espécies de fungos filamentosos, que foi o penicillium e o tricoderma. E aí, depois dessa manipulação, eles fizeram um teste. Eles fizeram soluções farináceas e submeteram a ação da xilanase nessas soluções. Uma solução que eles chamaram de extrato nativo é o que tinha os inibidores proteicos, e o outro seria o extrato fervido, porque eles alegavam que, quando eles pegavam esse extrato farináceo e ferviam, esses inibidores eles eram inativados. Então, eles tentaram comparar essa produção do extrato nativo, essa ação da enzima sobre o extrato nativo e o extrato ebulido, para ver se realmente, em quais situações a gente tinha uma ação melhor das enzimas, tanto as enzimas selvagens como as modificadas geneticamente. E aí os resultados estão aqui na figura 4. O que eles perceberam? Que naquelas enzimas provindas dos micro-organismos selvagens, ou seja, sem manipulação genética, a diminuição da viscosidade, que era a propriedade que indicava para eles a ação sobre a xilana, né, presente nessas soluções farináceas, ela caía muito mais quando o extrato tinha sido levado à ebulição. Isso indicava que, quando isso não ocorria, as enzimas estavam sendo inibidas pelos inibidores proteicos ali presentes. Mas, em relação às enzimas que sofreram essa manipulação genética,
eles não viram diferença do comportamento usando tanto o extrato nativo quanto o extrato com os inibidores inativados. Então, eles conseguiram ver que realmente essa enzima tinha essa propriedade de resistência aos inibidores proteicos ali presentes, e que a manipulação genética tinha dado certo. Como eu falei lá no início, né, às vezes é interessante, na maioria das vezes, né, utilizar como substratos para o crescimento microbiano algum resíduo agroindustrial, alguma biomassa vegetal que seja renovável. Essa biomassa vegetal, nem sempre ela consegue ser utilizada da forma que ela é como nutriente, e necessita que sejam aplicados pré-tratamentos. Por quê? Como eu falei lá no início, a parede vegetal ela é composta por celulose, hemicelulose e lignina fortemente associada entre si. E essa associação, essa ligação forte, muitas vezes faz com que o micro-organismo não consiga acessar a fração hemicelulósica ali presente e não consiga utilizar a hemicelulose presente para o seu crescimento e produção da enzima. Então, às vezes a gente tem que fazer o uso de pré-tratamentos nessa biomassa para abrir essa estrutura e deixar os componentes ali mais suscetíveis à ação microbiana. Esses pré-tratamentos, eles podem ser inúmeros, né? Físicos, podem ser desde a moagem, né? Todos os processos de redução de tamanho, até o uso de ultrassom, de micro-ondas, enfim, de diversas técnicas. Os tratamentos químicos pode ser a utilização de reagentes ácidos, alcalinos ou oxidantes, e os biológicos são micro-organismos que têm essa propriedade de degradar mais fortemente a biomassa lignocelulósica. Só que a escolha desse pré-tratamento, ela tem que levar em consideração alguma coisa. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês alguns substratos agroindustriais, né, na verdade, resíduos e subprodutos da agroindústria, que já foram utilizados como substrato para a produção de chilanase. E o que vocês conseguem ver aqui, e está ali indicado por C, H e L, é que esses substratos, eles se diferem muito nas quantidades de lignina, celulose e hemicelulose que eles contêm. Então, nem sempre o mesmo pré-tratamento vai ser, que serve, por exemplo, para casca de arroz, vai servir para casca de aveia. Então, é necessário fazer esse estudo de qual pré-tratamento que vai utilizar, além das condições que esse pré-tratamento vai ser aplicado, considerando a biomassa que a gente está trabalhando. Outro detalhe importante é que na produção de chilanase, muitas vezes a gente quer como objetivo a remoção da lignina, que é a parte mais recalcitrante da biomassa lignocelulósica, mas a gente não quer que esse tratamento seja tão agressivo a ponto de degradar a hemicelulose presente nele, porque essa hemicelulose ela tem que estar ali intacta para o micro-organismo conseguir utilizar como substrato para o seu crescimento e produção da enzima. Então, essa é outra questão que a gente tem que cuidar quando seleciona esses pré-tratamentos para a biomassa lignocelulósica. Então, com isso, eu trouxe um exemplo aqui. Esses aqui são resultados de um trabalho de conclusão de curso realizado no laboratório onde eu fiz o meu doutorado. E o que era o objetivo desse trabalho? Era estudar alguns pré-tratamentos da casca de aveia, de forma a deixar ela numa condição que fosse melhor para a produção de chilanase por Aerobacillus pullulans, que era a levedura em estudo. Então, nessa tabela 1, vocês conseguem ver ali de 0,5% a 4%, era o pré-tratamento alcalino. Então, eles fizeram 3 tipos de pré-tratamento. Um alcalino, variando a concentração de hidróxido de sódio. O outro era um tratamento alcalino associado a um tratamento ultrassônico, só o tratamento ultrassônico, que seria o TU, e o tratamento com peróxido de hidrogênio. E naquela primeira tabela, vocês conseguem observar que quando esse tratamento começa a ser mais severo, ou seja, essa concentração de agente alcalino ele vai aumentando, apesar de ter uma maior remoção da lignina, que é interessante, a hemicelulose ela começa a ser eliminada. E isso refletiu muito nos níveis de produção enzimática que vocês conseguem ver na tabela 2. Porque ali na tabela 2, por exemplo, de 13% e 4%, a gente tem uma produção de chilanase muito menor em comparação quando foi utilizado o tratamento com 1% de hidróxido de sódio. Guardem esse valor de 21,41 por ml, porque comparado com o tratamento alcalino associado com ultrassom, a gente teve uma produção enzimática ainda maior. Isso significa que o tratamento associado das duas técnicas
permitiram com que a biomassa adquirisse uma certa característica que permitiu com que o micro-organismo conseguisse acessar ela melhor e produzir, assim, mais enzima. O mesmo não aconteceu quando utilizado só o ultrassom como técnica para pré-tratamento, né? Que vocês conseguem ver ali na tabela 3, na linha TU. Então, é só um exemplo para vocês verem como é importante a gente estudar essas questões do pré-tratamento para biomassa e que nem sempre o tratamento mais severo é o que vai indicar deixar a biomassa, né, de uma forma que vai ser melhor para ser utilizada como substrato no meio de cultivo. Quanto à produção enzimática, né, em algum momento lá no início eu falei que era interessante a gente estabelecer o processo de produção. Então, existem inúmeras variáveis que a gente pode estudar quando a gente está definindo o nosso processo de produção de tilanase por micro-organismos. Essas variáveis incluem a temperatura de cultivo, o pH inicial, o tempo de incubação, o volume de inóculo, nutrientes, e aqui não só a questão de quais nutrientes utilizar, mas também a quantidade desses nutrientes, se vai ser utilizada uma biomassa renovável como fonte de xilana. Além da agitação e aeração, no caso dos cultivos em estado sólido, e a umidade e o tamanho de partícula de substrato, quando são cultivos primeiro submerso e umidade e tamanho da partícula do substrato no cultivo em estado sólido. Como é que a gente faz essa otimização das condições a otimização do processo de estabelecimento dessas condições? Existem duas vertentes que a gente mais observa nos trabalhos científicos, né? Uma delas é um fator por vez. Então, por exemplo, a gente quer verificar qual que é a influência da temperatura sobre a produção de tilanase. Então, a gente varia essa temperatura e deixa os demais parâmetros fixados, só que isso leva a uma série de experimentos a serem realizados e torna o processo, né, de estudo muito trabalhoso e caro de ser realizado. Então, o que mais se vem utilizando são planejamentos experimentais. Esses planejamentos experimentais, eles têm por trás toda uma matemática e uma análise estatística e que permite que você analise mais de um fator por vez, a variação desses fatores que influenciam na produção mais de um por vez, e também, dependendo do planejamento que você utiliza, você pode ver a interação de um fator com o outro, no quanto que isso influencia na produção enzimática. Outra vantagem desses planejamentos experimentais é que eles permitem com que alguns dos planejamentos permitem que você obtenha uma equação, um modelo, que vai descrever como que é o teu processo. Então, isso deixa o processo muito bem estabelecido e torna com que esse processo seja possível depois de aumento de escala. Então, eu trouxe para vocês esse exemplo de um trabalho que fez parte do meu doutorado, que o que a gente tentou fazer foi maximizar a produção de tilanase por aerobasídeos ululança utilizando o farelo de arroz como fonte de xilana. Então, nós tínhamos 6 variáveis que supostamente eram as variáveis que mais influenciavam na produção de tilanase e que foram elas que a gente quis estudar para modificar e tentar deixar esse processo obter um extrato com uma maior atividade enzimática. Então, essas variáveis eram a temperatura do cultivo, o pH inicial, a concentração de farelo de arroz, de fosfato de potássio, de sulfato de amônio, que era a fonte de nitrogênio inorgânico, e extrato de levedura, que era a fonte de nitrogênio orgânico. Só que nós tínhamos 6 variáveis, então era bastante coisa para a gente avaliar um planejamento que a gente chama de completo. Então, quando a gente tem muitas variáveis e não sabe o peso dessas variáveis sobre a produção enzimática, o quanto ela influi, a gente primeiro faz uma estratégia que é fazer um planejamento experimental que a gente chama de um rastreamento, né, que vai nos dizer quais aquelas variáveis que realmente influenciam no processo de produção. Vocês não precisam entender a matemática por trás disso aqui, mas é só para vocês verem como que isso acontece. A gente tem uma série de experimentos ali, que vai de 1 a 19, cada linha que ela é um cultivo, numa determinada condição de temperatura, concentração de nutrientes e pH inicial. E a partir da matemática que tem por trás desse experimento, a gente consegue avaliar quais dessas variáveis têm um maior peso para a produção da enzima. No caso aqui, o nosso critério era escolher as variáveis que tinham um valor de P
acima de 0,10, e com isso a gente viu que o farelo de arroz, a temperatura e a concentração de sulfato de amônio eram as que mais importavam para o processo de produção. Ali, o fato de umas barrinhas estarem para cima e para baixo significa a influência positiva ou negativa, dentro daquela faixa estabelecida, a faixa de temperatura estudada, concentração estudada e pH estudado. Então, a gente pegou essas 3 variáveis, que eram as mais importantes, e a gente levou para um outro planejamento que a gente chama de planejamento completo. E é um planejamento que a gente consegue, a partir dele, gerar uma equação que vai representar o nosso processo de produção, e a gente consegue chegar numa condição máxima de produção enzimática. Dessa mesma forma, a gente estabeleceu as faixas ali de temperatura que a gente estudar e concentração dos 2 outros nutrientes, realizou a série de experimentos de 1 a 12 cultivos, e após a realização da parte matemática e estatística desses resultados, a gente teve essas figuras aqui. E aí, a partir dessas figuras, vocês conseguem ver o seguinte, que quando a gente utilizava, pensem que a parte mais escura é a que indica a maior produção de enzima. Quando a gente utilizava uma maior concentração de farelo de arroz e temperatura mais elevada, a gente tinha uma maior produção enzimática. Assim, quando a gente utilizava uma concentração de sulfato menor e uma combinação com concentração de farelo maior. E na figura 4C, a gente também vê que quando usa uma temperatura mais elevada com uma concentração de sulfato de amônio mais baixa, a gente tem uma maior produção enzimática. Isso aqui, essa parte visual, permitiu com que a gente estabelecesse a temperatura e a concentração de sulfato e de farelo, que eram as mais ideais para o nosso processo. Depois, a gente precisa fazer o que se chama de validar o nosso experimento, que é realizar um outro cultivo com réplicas nessas condições que foram definidas como as melhores. E foi o que a gente fez e que é apresentado ali na tabela 6, que é na linha CCD Validation. Além disso, a gente ainda fez outros experimentos a mais, né, porque a gente queria verificar o aumento da temperatura ali, né, com base nas respostas que o planejamento nos deu. No geral, o que vocês precisam ver? Que a gente partiu de uma atividade enzimática inicial de 11,7 e chegamos num extrato com uma atividade de 82,2. Por isso que é tão importante a gente definir essas condições de produção, pensando na posterior comercialização, vamos dizer assim, desse extrato enzimático. É importante estudar esses parâmetros que envolvem a produção da enzima microbiana. Aqui eu trouxe outras coisas que é importante a gente pensar quando a gente está falando de uma produção microbiana sustentável e o aumento de escala. Quando a gente faz essa produção enzimática com uso de resíduos agroindustriais, por exemplo, como fonte de xilana no meio de cultivo, a gente pode fazer não só o uso de um substrato, como foi no exemplo, mas também a gente pode utilizar mais de um, porque, por exemplo, um substrato ele é mais rico em proteínas e o outro é mais rico em xilana. Então, essa combinação pode fazer com que a gente tenha um crescimento melhor do nosso micro-organismo, uma fonte nutricional melhor e consequente produção da enzima. Então, a gente pode trabalhar com essas proporções, estudar quais proporções e quais resíduos utilizar. E a gente fala muito como se diz, um processo sustentável, porque a gente utiliza resíduos como substratos para o crescimento do micro-organismo, mas a gente tem que pensar o seguinte, ao término do cultivo, esse resíduo ele tem que partir para um outro destino, ele não pode simplesmente ser descartado, a gente precisa fazer com que esse resíduo recicle para tornar realmente o processo sustentável. E isso é a parte mais difícil do bioprocesso, né? Existem trabalhos que eles até avaliam, né, se esse substrato ele pode ser recirculado, ou seja, voltar para o meio de cultivo com um novo inóculo e servir de substrato para a produção enzimática. Quantas vezes isso é possível de fazer? Existem trabalhos que avaliam isso também. E é bem importante a gente pensar nisso quando está pensando lá na produção industrial da enzima. E nesses estudos de otimização de processo, a gente também realiza, né, tem trabalhos que mostram um aumento de escala, né, tu tem um processo ali bem estabelecido na escala laboratorial, né, em Erlenmeyers, vamos dizer assim, só que tu precisa ir aumentando essa escala de pouquinho em pouquinho, vamos supor, passar para um reator de 5 litros e depois para um reator maior, porque nem sempre você vai conseguir essa produção enzimática exatamente do que tu obteve no laboratório. Então, às vezes, você precisa fazer alguns ajustes. Às vezes, o micro-organismo vai crescer em menor tempo e produzir
maior quantidade de enzima em menor tempo. Então, é necessário que isso seja avaliado também no momento de otimização do processo de produção. Esse slide aqui, ele mostra tudo que é possível a gente estudar nas etapas pós-cultivo, tá? Então, se a nossa enzima ela foi produzida num cultivo em estado sólido, a gente pode estudar a etapa de extração dessa enzima. Todas as etapas de purificação desse extrato enzimático a gente pode estudar também, assim como como que vai ser feita a finalização desse extrato. Existem duas coisas que não vai dar tempo da gente conversar aqui, mas que são importantíssimas para a gente, quando a gente pensa em aplicação industrial da enzima. Uma delas é a caracterização enzimática. Vamos pensar que a gente obteve o nosso extrato enzimático ali depois do cultivo, e a gente tem que conhecer esse extrato, conhecer a nossa enzima, saber em que temperatura que ela atua melhor, em que pH que ela atua melhor, se ela é estável termicamente, se a gente pode adicionar algum íon ou não que permita que ela fique mais estável. Então, todo esse estudo de caracterização enzimática, ele é muito importante para saber em que condições que a gente pode aplicar a enzima posteriormente. E se a gente não consegue, né, pelas características que ela possui, o que a gente pode fazer? E também existe um mundo à parte, que é a imobilização enzimática, né, que é colocar essas enzimas em alguns suportes, que ela fique imobilizada, e isso permite o reuso da enzima, uma maior estabilidade. Mas isso é um assunto muito amplo, que daria uma outra palestra para a gente conversar. É mais para vocês saberem que existe, né, que são etapas posteriores à obtenção do extrato enzimático. Então, que técnicas que podem ser utilizadas para purificação de xilanases microbianas? Basicamente, são as técnicas aplicadas para purificação de enzimas no geral. Só que com um detalhe. As técnicas cromatográficas, elas são as técnicas de alta resolução, que a gente chama, que é onde a gente vai obter um extrato altamente purificado, elas são mais aplicadas para fins de conhecer as propriedades da enzima, para a gente obter um extrato extremamente puro, para conhecer as propriedades dessa enzima, não a nível comercial. A purificação, né, de ultrafiltração e de filtração, ela permite que tu obtenha um extrato purificado, um pouquinho purificado, mas ela é bem utilizada tanto para a concentração desse extrato, como também para a remoção dos sais oriundos do meio de cultivo. Outra técnica que é utilizada, mas um pouco mais difícil para a escala industrial, são os sistemas de separação por fases. E aqui a gente entra nos sistemas de duas fases, que são os sistemas aquosos bifásicos, ou os sistemas trifásicos. O extrato enzimático, quando colocado nesses sistemas, por exemplo, de duas fases, ele vai migrar para uma fase, que ele tem mais afinidade, e supõe-se que os contaminantes migrem para a fase oposta. E no caso dos sistemas de três fases, acaba que a enzima tenta ficar ali na interface, enquanto que para os demais sistemas são migrados os contaminantes. Só que dentre todas elas, a técnica mais utilizada para a obtenção de extratos purificados comerciais é a precipitação. Existe a precipitação utilizando reagentes precipitantes, como também sais precipitantes. O uso de sais precipitantes é o mais comum, e é o que a gente vai falar hoje aqui, por ser o mais fácil de vocês encontrarem industrialmente. Então, quando a gente define que estratégia de purificação a gente vai usar, a gente tem que saber qual que é o objetivo dessa purificação. No caso, para a aplicação industrial das xilanases, vocês vão ver que as aplicações industriais dela não requerem que ela esteja altamente purificada. Né, se fosse para uma aplicação mais médica, a gente talvez pensasse nisso, mas as aplicações não requerem que você utilize uma técnica altamente cara para isso. No caso de caracterizar a enzima e saber das propriedades dela, aí você pode usar uma técnica mais dispendiosa. E ali a questão do fator de purificação e da recuperação enzimática está muito atrelado ao seguinte: quanto mais refinada a técnica de purificação, maior vai ser o teu fator de purificação, mas o teu rendimento, a quantidade de enzima, né, que a gente chama de recuperação enzimática, ela vai ser menor. Assim como quanto mais técnicas você associar nesse processo de purificação, menor vai ser o teu rendimento no final e maior a tua pureza. Então, a precipitação utilizando sais neutros, ela consiste na adição de sais em altas concentrações que reduzem a disponibilidade de água ao redor da proteína devido à hidratação dos íons adicionados, e com isso vai se formar agregados de proteína, que é o conceito de salting out.
Essa precipitação, ela pode se dar de duas formas. A gente pode fazer o que se chama de precipitação direta, onde o sal ele é adicionado numa única etapa no extrato enzimático, e que ela é mais utilizada para a concentração da proteína-alvo do que para a purificação. Ou então, a precipitação fracionada, onde essa adição de sal ela é feita em estágios, né? E é mais utilizada, então, quando a gente quer tanto concentrar, mas também remover os contaminantes presentes nesse extrato enzimático. E é o método de precipitação mais comum de ser utilizado. Então, aqui tem um esqueminha para vocês entenderem como que funciona na prática essa precipitação. A gente vai ter a nossa solução proteica, que é o nosso extrato enzimático, e nela a gente vai adicionar o sal. O sal mais utilizado para precipitação é o sulfato de amônio, em virtude das propriedades que ele possui. Então, é feita essa adição, essa solução é deixada em repouso, depois é feita a separação, onde a gente vai ter um precipitado e um sobrenadante. Esse precipitado, então, ele é ressuspendido numa solução tamponante, é feita a remoção desse sal, porque é uma quantidade muito grande de sal que foi adicionado lá no início, então não pode se comercializar o extrato assim, até então a gente tem o produto final. No caso da precipitação fracionada, também se faz a adição do sal à solução proteica, se deixa em repouso, e se faz uma centrifugação para separar o precipitado do sobrenadante. A diferença é que nessa primeira etapa, a gente descarta o sobrenadante e descarta o precipitado, que são as proteínas contaminantes, e segue com um sobrenadante para as demais etapas. Então, nesse sobrenadante, vai ser adicionado sal. Na primeira etapa, a quantidade de sal adicionada é suficiente para precipitar as proteínas contaminantes, e agora vai ser suficiente para precipitar a enzima de interesse, a nossa proteína de interesse. Se faz a adição de sal, se deixa em repouso, separa-se o precipitado do sobrenadante, e aí pega-se o precipitado, ressuspende em solução tamponante, realiza a remoção de sal, e aí se tem o produto purificado no final. Esses dados aqui são oriundos da minha tese de doutorado, onde a gente fez uma purificação parcial da chilanase de aerobasite pululans por precipitação fracionada com sulfato de amônio. Então, vocês conseguem ver ali na tabela 1, que a gente conseguiu, só com essa técnica, um fator de purificação de 6,8 vezes e uma recuperação próxima a 70%. Isso são valores bem expressivos, considerando que é uma técnica de purificação de baixa resolução. Aqui na direita, vocês conseguem ver algumas imagens da formação do precipitado e depois desse precipitado ressuspendido em solução tamponante. Outro fato que a gente observou é que no nosso extrato bruto de chilanase, a gente tinha outras enzimas do complexo chilanolíticos presentes. Então, quando a gente fez, apesar delas estarem presentes em baixa quantidade inicialmente, a purificação fez com que essa atividade diminuísse ainda mais. Então, a gente conseguiu remover essas outras enzimas após a purificação. Que para algumas aplicações isso pode ser interessante. Quanto à aplicação industrial das chilanases? As chilanases, elas podem ser aplicadas em todos esses segmentos que estão aqui na lâmina. Na indústria de papel e celulose, ela é muito utilizada para branqueamento da polpa de celulose. Na indústria de rações animais, para aumentar a digestibilidade nutricional das rações. Na indústria têxtil, no melhoramento dessas fibras têxteis. E na indústria de biocombustíveis. Por quê? Porque quando elas atuam sobre a chilana, elas acabam gerando açúcares fermentescíveis que vão servir de substrato para outro micro-organismo utilizar na produção de etanol de combustíveis de segunda geração, né? Etanol de segunda geração. E na indústria de alimentos, aonde que ela tem sido mais aplicada? Acho que a maior aplicação dela é na indústria de panificação e na indústria de bebidas, e uma aplicação mais nobre é na obtenção de xilooligosacarídeos. Todas essas a gente vai ver agora. Então, como que se dá a aplicação das chilanases na indústria de panificação? A chilana, né, na forma de arabinoxilana, ela é um componente de quase 30% ali das farinhas, né, que ela compõe as farinhas. E ela é bem importante para o desenvolvimento da massa do pão. Então, o que acontece? Essa chilana, ela tem uma fração que a gente chama de fração solúvel e uma fração insolúvel. E essa fração solúvel é a que contribui para as propriedades finais do pão, acaba auxiliando as interações ali entre as moléculas com a própria rede do glúten,
permitindo com que aquele gás formado ali durante o crescimento da massa fique retido e, com isso, o maior volume da massa. Só que o que acontece? Existe a parte insolúvel da xilana presente. Então, quando a gente adiciona uma xilanase para atuar na formação dessa massa, ela vai atuar transformando essa parte insolúvel da xilana na parte solúvel, e com isso contribuindo para as propriedades da massa formada, né, e, consequentemente, na obtenção de pães com características desejáveis. Então, esse estudo aqui, ele avaliou bem isso aqui, ele avaliou só o crescimento da massa, como que ficava. Então, a figura A ali indica o experimento controle, que seria sem adição de enzima, enquanto que a B e C se diferem na quantidade de enzima adicionada. Sendo que no frasquinho C é onde se adiciona mais enzima, em relação ao B. E o que eles puderam ver é que realmente tinha um crescimento maior da massa quando adicionado as xilanases no processo de obtenção dessa massa. Essas xilanases, né, nesse mesmo estudo, eles avaliaram também a aplicação na clarificação de sucos. O que acontece? As xilanases atuando sobre a xilana presentes, né, que também faz parte ali de várias frutas, ela acaba fazendo com que, hidrolisando essa xilana, né, e com essa hidrólise ela faz com que o aspecto do suco ele fique mais límpido, né, se tem uma diminuição da turbidez desse suco e que se tenha também um aumento dessa claridade, além do aumento do teor de açúcares redutores, porque, claro, né, quando ela vai atuando sobre a xilana, ela vai gerando mais açúcares menorzinhos que têm essa propriedade. E o que eles viram aqui nesse estudo foi realmente isso. Eles estudaram 3 tipos de sucos de fruta diferentes, com concentrações de xilanase diferentes e tempos diferentes. E aí avaliaram a diminuição dessa turbidez. E aí eles observaram, né, que para os 3 sucos e as 3 quantidades de enzima adicionada, houve uma diminuição da turbidez após 24 horas de incubação desse suco com a enzima. Esse aqui é um trabalho de uma mestranda, né, hoje já mestre, que realizou lá no nosso laboratório, que ela aplicou a xilanase obtida a partir de Aerobaside pululans, e detalhe, foi um extrato bruto de xilanase, foi um extrato que não passou por nenhuma etapa de purificação. E ao aplicar isso nos sucos de laranja, ela observou se havia uma clarificação desse suco, se aumentava a claridade, diminuía a turbidez e aumentava a quantidade de açúcares redutores. Ela fez esse teste em 2 temperaturas diferentes. E aí ela avaliou que na temperatura de 45 graus, realmente a aplicação da xilanase causou essa clarificação do suco de laranja, aumentando os percentuais de claridade e diminuindo os de turbidez. Só que a 50 graus isso já não foi tão evidente, já foi um pouco mais difícil de trabalhar. Isso porque em testes anteriores de caracterização enzimática, ela viu que a 50 graus a enzima não atuava muito bem, ela já tinha uma certa desnaturação por ficar muito tempo incubada nessa temperatura. Então, isso mostra também como é importante a gente conhecer a enzima antes da aplicação dela, né, de realizar essas aplicações. Esse outro estudo aqui, ele também tenta mostrar, né, o melhoramento das características do pão por aplicação de uma xilanase de levedura. E aqui, só visualmente, vocês conseguem ver que, aplicando ali a enzima, né, você já percebe um aumento maior do pão em relação ao controle que é sem aplicação da enzima. Esse mesmo estudo, ele trouxe vários parâmetros aqui que foram avaliados nesses pães, com 3 concentrações de enzima diferentes adicionadas na massa. Então, eles perceberam que aumentou o número de açúcares, a concentração de açúcares redutores, o aumento do volume específico. A perda de água, ela foi menor também, e isso se dá porque se tem uma fração mais solúvel ali da xilana presente na massa anteriormente. A firmeza, ela diminuiu, porque com isso acaba se obtendo pães mais macios. E então eles conseguiram observar isso, que a aplicação da enzima ela foi eficiente para as propriedades tecnológicas dos pães. Aqui outro exemplo, né, que também compara um estudo adicionando ou não uma enzima durante a fabricação de pães, e viu também, né, que o volume da massa produzida, além do aumento da concentração de açúcar redutores e até do shelf life, também contribuiu para o desenvolvimento de pães.
Esse estudo aqui, ele também mostra o seguinte, que não é só aplicar, cada vez que a gente aplica uma quantidade maior de enzima, que isso vai trazer um benefício tecnológico. Eles avaliaram diferentes dosagens enzimáticas e, com isso, né, o aumento do volume específico do pão e a diminuição da firmeza do miolo. Então, até 40 ppm, dessa concentração enzimática, eles viram benefícios para os pães, como um alto volume específico do pão e diminuição da firmeza do miolo. Mas, acima disso, eles já viram que não era bom adicionar mais enzima, porque já comprometia um pouco as características tecnológicas. Então, aqui também mostra como é importante a gente estudar essa dosagem enzimática para a obtenção tecnológica dos pães, para as características tecnológicas dos pães. Esse dado aqui é um dado da empresa Angel, né, que tem a subunidade que é Inzyme, que fornece enzimas industriais para aplicação na área de panificação. E lá eles trazem esse teste que eles fizeram ali com a enzima que eles produzem, e também eles vendem outras enzimas, né, e eles começam a mostrar, assim, quais as enzimas que contribuem mais para alguma característica do pão. Então, por exemplo, as chilanases são as que mais contribuem para o aumento do volume do pão. E também contribuem, né, ali em segundo lugar, para macieias, né, desse miolo, vamos dizer assim. Então, eles conseguem dar uma direção para a pessoa quando está comprando esse extrato enzimático. Eles também têm uma tabelinha, que é essa que está aqui na lâmina, que mostra as características da enzima que eles fornecem, como em que temperatura ela atua, em que faixa de pH, qual que é a atividade enzimática que esse extrato possui. Esse aqui é um outro exemplo também da Novozymes, que eles trabalham com 2 extratos enzimáticos de chilanase, um provindo de uma bactéria e o outro de fungo filamentoso. E eles são extratos enzimáticos próprios para serem utilizados na indústria de panificação. Então, a gente vai conversar um pouco desse Panzé, que é um dos extratos que a empresa fornece. Então, lá no site tem toda a descrição dos benefícios que aplicar esse extrato enzimático fornece para as características tecnológicas dos pães. E ali no final, onde tem a setinha rosa, vocês conseguem ver que eles falam assim, que esse extrato enzimático é produzido por uma espécie de bacilos e que, diferente de muitas outras chilanases, essa consegue atuar mesmo na presença de inibidores. E aí a gente remete lá no estudo que eu falei para vocês sobre a questão de existirem chilanases resistentes a inibidores proteicos e quanto que isso era importante para a aplicação na panificação. Ou seja, como é importante realizar esses estudos, às vezes, em escala menor, mas sempre pensando na posterior aplicação final desse extrato enzimático. Lá também, no site da Novozymes, ele descreve ali que esse extrato ele pode ter uma atividade de 235 unidades de chilanase por grama, mas você pode adquirir um extrato enzimático com uma atividade 10 vezes maior, ou também um extrato enzimático que combine tanto a chilanase como também a amilase. Então, aqui, esses resultados todos são do próprio site da Novozymes com a aplicação desses extratos enzimáticos deles, né? Então, ali dá para ver que, no primeiro caso, utilizando farinha de trigo, quanto que isso aumentou no volume do pão, conforme a concentração enzimática utilizada, quando se mistura 2 tipos de farinha, né? Que é ali farinha de trigo e farinha de centeio. Nos pães do tipo baguete, esse volume também aumentou conforme o aumento da concentração de enzima, e também no quanto que esse extrato é tolerante a aumentar o tempo de fermentação, porque muitas vezes esses processos de produção de pães, eles podem serem conduzidos num tempo de fermentação mais longo, e realmente o extrato deles resistia a esse tempo mais longo de fermentação. Causava os mesmos benefícios de aumento de volume do pão num processo mais curto. Outra aplicação das chilanases na indústria de bebidas é na clarificação das cervejas, né? Então, aqui tem um estudo que ele mostra que a aplicação da chilanase, ela contribuiu para a redução para melhorar, na verdade, né, a questão da filtração da cerveja e diminuir a viscosidade da cerveja. Da mesma forma, a enzima vai atuar sobre a chilana presente ali na cerveja, vai gerar açúcares de menor tamanho, e com isso diminuir a viscosidade da cerveja
e, consequentemente, permitir com que a filtração seja realizada de modo mais fácil. Esse aumento da dosagem enzimática de 20 até 100, ele foi benéfico, então eles conseguiram, na verdade, né, ter uma filtração melhor e uma diminuição da viscosidade, mas depois, para 150, vocês veem ali que os resultados são praticamente os mesmos, ou seja, não vale a pena aplicar uma dosagem tão alta assim para este fim. A Novozymes, né, ela também comercializa um extrato enzimático que é próprio para aplicação na indústria cervejeira e que desempenha esse processo, né, de facilitar o processo de filtração e diminuir a viscosidade dela. Então, lá tem todas as características que eu trouxe ali, né, numa tabelinha de o que é composto esse extrato enzimático, que ele é uma mistura de xilanase com beta-glucanase, a atividade enzimática que possui, quanto os aspectos de coloração também. E uma aplicação mais nobre das xilanases é na obtenção dos xiloligosacarídeos. Isso eu falei lá no início da apresentação, né, que quando a enzima atua sobre a molécula da xilana, ela gera oligosacarídeos menores, que a gente chama de xiloligosacarídeos. Esses xiloligosacarídeos, eles têm inúmeras propriedades benéficas para o organismo humano, né? Uma dessas propriedades é servir como prebióticos para o crescimento de bactérias benéficas do nosso intestino, além de outras propriedades, como atividade antioxidante, anti-inflamatória, antidiabetes, enfim, várias propriedades já vêm sendo estudadas considerando esses açúcares, né? Esses açúcares, comparados a outros prebióticos, como os galactoligosacarídeos, os frutoligosacarídeos, eles exibem benefícios benéficos à saúde em menores doses diárias, e eles também têm uma maior estabilidade térmica e ao pH, que amplifica a aplicação deles posterior em alimentos, na inserção desses oligosacarídeos em alimentos. Eles possuem um preço competitivo em relação a outros prebióticos e são os únicos oligosacarídeos possíveis de serem obtidos a partir da biomassa lignocelulósica. Então, aqui mostra basicamente como que é o processo de produção de xiloligosacarídeos utilizando xilanases, que é o processo industrialmente feito, né? Para os xiloligosacarídeos comerciais, eles são feitos dessa forma. Então, como é que ocorre, né? A enzima ela é colocada em contato com o substrato, que é uma solução de xilana. Essa xilana, ela normalmente é extraída de materiais lignocelulósicos, daquela biomassa que eu mencionei para vocês. E aí, a enzima e o substrato é colocada num reator, um tempo, pH e temperatura controlada. E aí, o que a enzima vai fazer? Vai atuar ali na quebra das ligações glicosídicas beta-1,4 da xilana, vai gerar os xiloligosacarídeos. No final, a gente vai ter um hidrolisado. Esse hidrolisado, ele passa por etapas como inativação enzimática e a purificação do XOS, porque tem que remover ali a parte da xilana que não foi utilizada, né, porque nem toda essa xilana, ela é convertida a XOS. E, então, esses XOS normalmente são purificados por cromatografia, enfim, e aí se obtém no final os XOS ou em forma de pó ou forma líquida, para serem incorporados em alimentos ou vendidos como suplementos. Então, aqui tem um exemplo de um trabalho, né? Existem muitos trabalhos na literatura que abordam a produção de xiloligosacarídeos, eu também trabalhei com isso no mestrado, mas é mais para vocês verem, assim, como que tem como resposta, né? Então, numa hidrólise enzimática ali, após 24 horas, eles tiveram como o resultado, né, um total de praticamente 5,7 grama-litro de XOS, com um rendimento, que seria a conversão de xilana em XOS, de quase 30%. Esse rendimento é o que mais tem que ser trabalhado para melhorar, para essa conversão, para a gente não perder o substrato que é utilizado ali no meio reacional. Esse outro trabalho aqui, ele foi o pioneiro lá do laboratório, onde se iniciou a linha de obtenção de xiloligosacarídeos, né, a partir de hidrólise enzimática. E nesse estudo, né, foi realizada, então, a aplicação de 3 extratos enzimáticos comerciais na hidrólise de xilana de faia. E aí, dentre esses 3 extratos, né, além de avaliar as propriedades desses extratos, se avaliou também a quantidade de XOS produzida. Um deles se destacou, essa enzima acabou produzindo mais XOS a partir da hidrólise da xilana,
que foi de 9,18 grama-litro, né, em 24 horas de reação. E outro detalhe que foi observado nesse trabalho é que esses chós produzidos, eles eram majoritariamente compostos por xilobiose e xilotriose, que são xiloligosacarídeos de 2 e 3 unidades de xilose. E esses são os principais xiloligosacarídeos que contribuem para os efeitos benéficos do uso deles como prebióticos, porque eles são facilmente consumidos pelas bactérias presentes, as bactérias benéficas presentes no intestino. Como que a gente encontra esses xiloligosacarídeos no mercado, né? A gente encontra, assim, em forma de suplemento, né, que pode ser incorporado numa bebida, enfim, um alimento que a gente vai consumir. E outro detalhe é que, assim, ó, tem uma empresa, né, que ela fez como se fosse uma patente de obtenção desses xiloligosacarídeos, a partir da qual várias outras empresas utilizam esse mesmo processo de produção dos chós para a obtenção da sua marca própria, vamos dizer assim. Que é essa patente que é chamada de Predix. Essa Predit, ela possui certificação GRAS, dada pelo FDA, então, indicando que ela é segura para consumo, e também ela tem uma aprovação pela Comissão Europeia, que avalia também a questão de seguridade dos alimentos. Vários dos estudos clínicos desenvolvidos com os benefícios do chós são feitos com essa patente, né, esses chós obtidos por esse processo. Esses chós, eles são os únicos que têm, assim, a quantidade de ar estabelecida para consumo humano, e eles são obtidos por hidrólise enzimática, que é uma hidrólise que realizada com uma xilana a partir de sabugo de milho e xilanase de Trichoderma resei. Então, vamos supor, essas outras duas marcas aqui que comercializam chós em cápsula e em pó, elas dizem na própria rotulagem que utilizam o processo de produção Predix para a obtenção dos seus chós. Aqui também é uma empresa chinesa, né, que ela vende chós tanto na forma líquida quanto na forma em pó, e eles não utilizam a mesma formulação, né, dessa marca, dessa patente, mas eles têm todo um processo que mostra no site deles ali, de como que é feita essa produção dos chós, e é um processo enzimático também. Então, eles, a partir de uma biomassa lignocelulósica pré-tratada, eles utilizam como substrato da hidrólise, adicionam a enzima e depois da hidrólise passa pelas etapas de refino para a obtenção dos chós na forma líquida ou em pó. E aí no site deles, eles têm essa tabelinha, que tem aqui na lâmina, que mostra os diferentes percentuais de pureza desses chós que eles vendem, assim como a composição desses chós, de quais são o tamanho desses açúcares que você pode encontrar nos produtos deles. Então, como perspectivas futuras aqui da nossa conversa, o que eu vejo, assim, para a questão de produção de xilanases microbianas? Acredito que ainda tenham muitas biomassas lignocelulósicas a serem descobertas e estudadas, né, para a produção de xilanases, né, mas que existe um certo empecilho por conta dessa recalcitrância que essas biomassas possuem, e aí necessita adicionar mais uma etapa de pré-tratamento da biomassa no processo, e tem toda a questão de manejo desses resíduos, né, de utilizar esses resíduos, muitas vezes resíduos agroindustriais, como fonte de xilana, mas é necessário fazer como que isso vai se processar industrialmente, né? Como que vai ser feito esse manejo desses resíduos até que se dê conta que a quantidade que eles são gerados, a quantidade que eles são utilizados no meio de cultivo, né? Existem muitos estudos a serem feitos na parte de engenharia genética para o desenvolvimento de enzimas cada vez mais especializadas e destinadas para as aplicações às quais elas vão seguir, né? Então, isso é uma coisa que vai ser feito vocês vão ouvir isso há muito mais tempo ainda. E existem vários estudos também a serem realizados a partir da imobilização enzimática, né? Porque a imobilização, como eu falei para vocês, é um mundo à parte, mas que possibilita muitas vezes o reuso dessa enzima e a estabilização dessa enzima para diferentes aplicações. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite e deixo aqui o meu contato para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurarem nessas redes que eu estou à disposição.